Oi, meus irmãos, tudo bem com vocês? Recomeçando, dando continuidade, né, às nossas reflexões, agora no ano de 2025. Então, eu tenho o privilégio, o prazer de iniciar a nossa sessão de estudar um pouco, de pensar sobre a palavra do Senhor, neste mês de fevereiro. E o tema que eu quero propor para vocês é a jornada da fé, um tema, né, bem comum, mas esta é a nossa vida aqui na Terra, até chegarmos o dia onde encerramos esta nossa jornada, esta nossa caminhada. Nós estaremos vivendo diferentes processos de crescimento, de discipulado, de amadurecimento. E toda jornada começa com o primeiro passo, com o início. Qual é o início da nossa jornada em direção ao eterno, em direção à cidade celestial, em direção ao céu, à eternidade, como você queira colocar, né? São várias maneiras de olhar, mas a gente sabe que no final das contas é uma coisa só, é a presença de Deus em plenitude. Mas até chegarmos lá, tem muita coisa pelo caminho. E hoje eu quero começar com o primeiro passo. Por isso eu vou ler aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz: entrem pela porta estreita, porque o caminho que leva à perdição é largo e espaçoso, e são muitos os que entram por ele. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que o encontram. Então já começa falando o quê? A palavra de Deus em Mateus: entrem pela porta, entrem pelo caminho estreito, não busque o caminho largo. Muitos vão por ele, mas não seja aquele que vai com a maioria, mas sim com o grupo menor que busca o caminho estreito e a porta, que é o próprio Jesus. João 10:9 diz o seguinte: eu sou a porta para as ovelhas. Eu sou a porta. Quem passar por mim será bem cuidado. Jesus falando conosco, né? Ele, Cristo, o Cristo, é a porta por onde nós temos que passar para dar início à nossa jornada de fé. João 14:6 diz: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, fato é que nós temos que passar por essa porta. Eu até estava comentando domingo na igreja que quando o Gilberto, meu marido, né, e eu fomos a Belém, lá em Israel, e visitamos a igreja da Natividade, onde supostamente, né, o lugar que Jesus nasceu. Para entrar nessa igreja a porta é baixinha, todo mundo tem que se curvar para passar por ela, dando para a gente uma boa reflexão de que para iniciarmos a nossa jornada de fé, nós temos que primeiramente nos humilhar, nos quebrantar, nos dobrar diante do senhorio de Jesus Cristo. Todos nós nascemos no império das trevas, isso é fato, meus irmãos. Todos nós nascemos no caminho da perdição, no caminho largo, né? Por conta da queda que afetou a humanidade. Então, todo mundo nasce inclinado a caminhar em direção ao caminho, ou melhor, já dentro desse caminho largo, dessa porta larga, né? Em direção às trevas e à perdição. Sendo assim, é preciso fazer um movimento de sair do reino das trevas e ir em direção ao reino de Deus e iniciar a nossa caminhada, a nossa peregrinação aqui neste mundo. Não dá para ficar inerte, nós temos que nos movimentar, tem que ser um ato
intencional da nossa parte, é claro, claro, movidos pelo Espírito Santo e tal, obviamente, mas há o nosso querer. Colossenses 1:13 diz que ele, Jesus, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nos transportou, nos tirou e nos levou para outro reino. Então, nós vemos aqui um quê? Um movimento. Jesus nos tirou, sim, mas nós temos que ter nós temos que querer, né? Nós temos que querer, nós temos que desejar. É verdade que nascidos no reino das trevas, nós não temos. Nossa tendência é escolher o mal. Nossa tendência, desde pequenininhos, desde crianças. Nossa tendência é escolher o mal. Então, existe uma graça de Deus para que, do Espírito Santo de Deus, né? Para que todos desejem sair deste reino. Nem todos saem, nem todos escolhem. João 14:30 diz: já não falarei muito, Jesus falando, né? Porque aí vem o príncipe deste mundo, se referindo a Satanás, ao inimigo, ao diabo, que é o príncipe deste mundo. Por enquanto, ele é o príncipe, ele governa o sistema, né? Não o mundo físico, mas o sistema deste mundo é governado por Satanás. E nós nascemos no sistema deste mundo. E Jesus ardentemente deseja nos transportar todos, nos transportar para o seu reino de amor, né? O desejo dele é expresso em muitos textos bíblicos, que o desejo dele é que todos se salvem, todos cheguem ao arrependimento. João, acabei de ler, né? E a única maneira de sairmos do reino das trevas é nos dobrando e entrando por esta porta estreita. Não é das mais fáceis, mas é a melhor coisa que nós fazemos na nossa vida. Sim, Deus deseja salvar a todos. Eu sei que nem todas as correntes teológicas pensam assim, eu sei que há pessoas que pensam diferente, mas eu sou daquelas que entende que Deus deseja salvar a todos. Eu entendo que todos fomos predestinados à salvação. E é o desejo do coração de Deus. É para isso que ele enviou Jesus, para que todos sejam salvos. Mas nós sabemos que nem todos serão. Aí entra aquilo que eu falei, a escolha. E Deus nos capacitou, pela graça do Espírito Santo, a todo ser humano, para poder escolher, debaixo da influência do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Efésios 2:8 diz o seguinte: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não vem de nós, como eu falei, vem de quê? Vem da graça de Deus disponibilizada a todo ser humano. Não vem das nossas obras, não é? A salvação não é pelo nosso esforço, é impossível fazer esforço suficiente para ganhar a salvação. Ela é um presente de Deus para aqueles que querem, para aqueles que buscam, para aqueles que desejam, para aqueles que abrem o coração para esta graça que é comum a todo ser humano. De quê? De receber Jesus na sua vida e deixar que ele reine em nós, né? Então, meus irmãos, o primeiro passo é a busca da salvação mesmo, não tem outro caminho. É por isso a gente evangeliza, por isso a gente compartilha o amor de Jesus, por isso, enquanto há tempo, enquanto nós estamos aqui, nós falamos, nós compartilhamos, nós convidamos as pessoas para a comunidade de fé. Alguns imediatamente aceitam o convite e vão, outros demoram muito tempo, mas no final, às vezes, acabam chegando lá. E há aqueles que não querem mesmo, que nunca desejam essa graça atuar, que essa graça atue em suas vidas. Então, paciência, né?
Até o próprio Jesus teve na sua equipe próxima Judas, né? Deus no céu tinha um céu perfeito, mas o quê? Houve um querubim que se manifestou contra Deus, se rebelou e permitiu que o pecado entrasse no seu coração. Então, essas coisas acontecem. Mas hoje o convite é para a salvação. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, nós barateamos a salvação. Ela é disponível, ela é gratuita, mas ela é cara, porque ela custou o sangue de Jesus. E às vezes a gente barateia e coloca uma cerca muito lá embaixo para que todo mundo possa passar, né? Ah, se você levantou a mão, você está salvo. Ah, se você repetiu uma oração, você está salvo. Não sei, eu não estou aqui julgando. Alguns sim, outros não. Não depende apenas de levantar a mão. É claro que levantar a mão pode ser o primeiro passo, a gente espera que seja. Repetir a oração pode ser o primeiro passo e a gente espera que seja. Mas ao longo dessa vida a gente vê que muitas pessoas levantam a mão, muitas pessoas repetem a oração, muitas pessoas são batizadas, mas não vivem para Deus. Elas vivem no mesmo tipo de egoísmo que viviam antes de fazer oração, antes de ser batizadas, antes de levantar a mão. Suas vidas não foram transformadas em nada. Então, sinto muito, é complicado dizer isso, mas tudo indica que essa pessoa não passou pela porta. Essa pessoa não quer, ela não quer relacionamento com Jesus. E salvação, meus irmãos, o que é salvação? Salvação, primariamente, é iniciar e continuar um relacionamento com Jesus. Salvação não é um nome escrito num livro, ou num livro, né, terreno. Não é um bilhete que eu comprei e falo, não, agora eu tenho direito a fazer essa viagem, essa jornada, porque eu comprei o bilhete. Não é isto. Salvação é o próprio Jesus. Não é nada à parte de Jesus, não é nada fora de Jesus. Salvação se chama Cristo, a porta. Sim, ele diz, vinde como estás, né? A gente sabe que um novo cristão, a pessoa que entrou pela porta da salvação e está iniciando os primeiros passos, muitas das vezes ele vai ter hábitos ruins. É um processo de se desvencilhar destes hábitos, de mudar a vida e realmente abraçar uma caminhada cristã, né? A gente entende e Deus tem paciência com isso, mas tem que fazer progresso. Não pode ficar 10, 15, 20 anos na mesma situação. Tem que fazer progresso em direção ao céu, tem que abandonar os hábitos pecaminosos, tem que caminhar, tem que aprender as disciplinas espirituais, aprender a orar. Eu fico assim boba de ver crente de tantos anos e não sabe orar, não aguenta orar um minuto. Um minuto. Eu fico assim, meu Deus, como assim? Né? Não sabe falar com... Não é se falar apenas, porque oração não é simplesmente falar com Jesus. Não é um monólogo. Oração é crescente, é falar, é ouvir e orar em direção àquilo que o Espírito Santo está falando conosco. É relacionamento, meus irmãos. Oração é relacionamento com o Senhor. Não é algo que a gente fala e não tem. É como bater num sino assim, oco, numa lata vazia. Não é isto, né? Oração tem que ter substância, tem que ter recheio, tem que ser algo que nos convide a relacionamento com o Senhor e nos ajude a amá-lo mais, né? A conhecê-lo mais. Bom, isso é só um detalhe. Então, mas o que eu vejo algumas vezes, né, são crentes ou pessoas que estão na igreja há muito tempo, eu não estou falando de gente nova que chegou ontem, não. Há muito tempo e não sabem andar com o Senhor, não sabem dar passo, são aqueles bebês que você tem que segurar no colo e segurar para poder dar um passo. No início é ok, mas depois não é.
Não é mesmo. Oração é, como eu disse, oração não, é salvação, é relacionamento com Jesus, é render-se ao Cristo, ao Rei do Universo, dobrar-se diante dele, reconhecer os nossos pecados, reconhecer que nós precisamos de Jesus para nos salvar, para nos livrar do mal, e que nós, se não amamos em perfeição, porque quando a gente está começando, aliás, em momento algum a gente vai amar com perfeição, mas a gente vai crescendo, né? Vai aperfeiçoando o nosso amor por Jesus. No início, ele é a gente que chega assim, até movido, às vezes até por egoísmo mesmo. Eu preciso ser salvo. Assim, eu preciso de Jesus. É muito pensando na gente. E tudo bem. Mas depois a gente tem que sair dessa infantilidade espiritual e crescer na nossa caminhada, na nossa jornada de fé e virar gente grande, né? Então, mas primariamente nós precisamos nos render a Jesus. E vamos nos render a vida toda, mas a gente tem que dar esse passo inicial de rendição total e absoluta, de humilhação mesmo, de quebrantamento. E o relacionamento com Jesus, a salvação, ela é crescente, por isso que a palavra fala para o quê? Para que nós desenvolvamos, né? Desenvolvei a vossa salvação, ou seja, faça ela crescer, faça ela andar, né? Para frente, faça ela permita-se ser ensinado, discipulado. E a salvação, passar pela porta, é ser liberto do pecado. Como assim que pessoas dizem que foram salvas ou que aceitaram Jesus, é o termo que muita gente usa, né? Aceitaram Jesus, mas ainda anda na prática do pecado. O pecado é verdade, né? Nós estamos sujeitos a pecar, mas na medida que a gente vai caminhando, a gente não fica pecando todo dia, todo tempo, Não, isso é coisa de ímpio, de pecador, praticante do pecado. Nós, quando o Espírito Santo nos convence de pecado, nós nos rendemos ao Senhor em arrependimento, em confissão. E somos libertos, somos livres, porque nós já temos o Espírito Santo no nosso coração. Então, o pecado, ele não habita mais em nós, né? Mas pode acontecer? Sim. Não estou negando a fragilidade da nossa carne, mas não se agarre nisso e fique, não, porque eu sou um pecador, né? Eu peco o tempo todo mesmo. Meus irmãos, quando nós pecamos, nós sabemos que nós pecamos. A gente pode até cometer algum pecado, assim, sem saber, por ignorância, mas a Bíblia nos mostra que esse tipo de pecado, ou de erro, eu nem diria assim, é um pecado, é um erro, né? Porque nós não sabíamos, éramos ignorantes daquilo. Deus não leva em consideração. Ele sabe julgar, ele sabe separar, ele entende que a gente não sabia. Mas no momento que a gente recebe luz, entendimento e sabe que aquilo é pecado, aí sim nós somos culpados quando cometemos. Então o pecado ele é consciente, nós sabemos que pecamos. O pecado não é apenas assim ser tentado, não é isto. Porque Jesus foi tentado e Jesus não pecou. O pecado é quando nós deixamos a tentação entrar no nosso coração e nós abraçamos aquilo, né? Através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, do nosso fazer. Bom, há graça para todos, eu comentei isso, né? Para salvação. Então não é uma coisa impossível, pelo contrário, Jesus facilitou, o Espírito Santo facilitou ao máximo. Há graça para todos, para que todos sejam salvos. Tito 2:11 fala o quê? A salvação está disponível a qualquer um. Essa é uma linguagem mais atualizada que eu estou usando aqui, né? Mas você pode procurar na sua Bíblia. Tito 2:11. A salvação está disponível a qualquer um. Estamos mostrando como virar as costas para uma existência permissiva e sem temor a Deus. Então, mas o ponto que eu quero frisar aqui é que a salvação está disponível a qualquer um. Ela foi liberada para todos os que quiserem viver com Jesus, né? Os que quiserem fazer essa jornada de fé.
Então, já falei que há uma graça comum a todos. Por que eu estou repetindo isso? Porque é um argumento que muitos usam. Ah, mas pecadores, como é que nós vamos dar conta de escolher a salvação? Nós não temos condições, não temos capacidade de escolher. Há uma graça para todos. Você vê lá em Deuteronômio, quando Moisés fala, quando Deus fala, né? Olha, aqui está a vida e aqui está a morte. Se você escolher a vida, vai ser isso, isso e isso. Se escolher a morte, vai ser assim, assim, assim. Escolha, pois, a vida. Escolha o que é certo. E para isso, a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele capacita todos os homens a entrar pela porta. Portanto, nós precisamos escolher a vida, passar pela porta. Parece difícil, mas depois... Eu lembro de um amigo nosso, que ele recebeu Jesus, foi salvo, andou com Jesus muito tempo, mas escolheu se afastar. Foi uma escolha dele, voltou para o pecado, né? Voltou para o pecado, abandonou Jesus, e aí um dia ele foi confrontado pelo Espírito Santo com a vida que ele estava levando. E aí ele falou assim: ah, Deus, mas é tão difícil voltar, é tão difícil andar com o Senhor. E ele disse que uma vozinha falou lá no coração dele: realmente é difícil, mas é muito mais difícil andar sozinho, andar sem Jesus. Eu sempre lembro disso, meus irmãos, é muito mais difícil andar sem Jesus. A porta, então, é o início da nossa caminhada. Nós temos essa analogia de jornada que a Bíblia usa muito, né? Nós temos em vários pontos da Bíblia, nós temos a jornada pelo deserto, os 40 anos, né, do povo de Israel. Fora da Bíblia, tem um livro que é o segundo livro mais lido no mundo. O primeiro é a Bíblia, o segundo é este, O Peregrino, de John Bunyan. O Peregrino foi o livro, assim, fora a Bíblia, o livro mais lido em toda a história. Ele foi escrito no século XVII, no final dos anos de 1600 e tanto, por um pastor, quando ele estava preso por pregar o evangelho. E ele escreveu esse livro, que é uma analogia, né? Toda uma analogia, uma linguagem figurativa do caminhar do cristão até a cidade celestial, as lutas que ele enfrenta, as adversidades, as tentações, algumas vezes que ele desliza e sai da trilha, mas aí a graça de Deus o encontra e ele volta. Outros nessa história nem voltam, se afastam mesmo, né? Mas o Peregrino é um livro muito interessante para se ler. Cresci vendo esse livro na prateleira da minha casa, desde que eu me entendo por gente. E nessa caminhada do o peregrino, a palavra peregrino, né, é interessante porque peregrino vem do latim, que significa por, esse agro de grino, né, agro é campo, então é caminhar pelo campo, andar pelo campo. Curiosidade, né? Curiosidade. Eu, pelo menos, eu aprendo melhor quando eu entendo a raiz da palavra, porque aí eu não esqueço mais. Bom, então, todos nós, qual é o ponto aqui? Todos nós somos peregrinos, porque a Bíblia mostra que nosso lar não é aqui na terra, nosso caminhar não é aqui. Então, todos somos peregrinos neste mundo. É bom a gente lembrar isso de vez em quando. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente não tem que acumular muita coisa. A gente tem que estar sempre lembrando: meu lar não é aqui, eu estou em direção a uma cidade. Aqui não é a minha. Eu estou falando, não estou falando do. Entendam, eu estou falando do sistema, né? Todo esse sistema. Então, não é aqui, não é aqui, não é esse o sistema que eu escolhi para mim. Eu escolhi o sistema do céu, mas ele ainda não domina, ele domina dentro do meu coração e do seu, eu espero. Mas ele ainda não domina nesse mundo, porque o príncipe deste mundo ainda governa. Mas é por pouco tempo. Os dias dele estão contados. E a palavra fala que o quê? Que o inimigo, Satanás, ele sabe, ele age com fúria
né? Porque é quase um desespero, porque ele sabe que poucos dias lhe restam, que está acabando o tempo dele. E aí tudo isso, todo esse sistema será jogado por terra. E aqueles que estão fazendo a jornada em direção à cidade celestial habitarão a terra renovada, habitarão o céu, né? Céu e terra se transformarão, creio eu, né, por Apocalipse e tal, quase que a continuidade do outro, porque será a presença de Deus que encherá todo o céu e toda a terra. Então, a porta é o início da nossa jornada. Nós somos peregrinos neste mundo, nessa jornada de crescimento para desenvolvermos a mente de Cristo. Então, o que eu estou falando em outras palavras está escrito aqui em Romanos 12, que diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação que Paulo fala em Romanos é um longo processo na nossa vida. É disso que a gente vai estar falando nessas próximas semanas. Essa jornada, essa transformação de mente acontece de repente? Não. Acontece assim de forma mágica? Não. É com, digamos assim, é com esforço da nossa parte. Ah, sim, tem a graça de Deus. Sim, tem a ajuda do Espírito Santo, porque com todo esforço do mundo nós não conseguiríamos. Mas Ele quer ver o esforço da nossa parte. Ou vai me dizer que não há um esforço em parar alguns dias e jejuar ou algumas horas, né? Vai me dizer que não há um esforço em deixar de descansar para orar ou ler a Bíblia? Vai me dizer que não há um esforço para, às vezes, sair de casa debaixo de sol ou debaixo de chuva ou no frio para ir à igreja congregar com os irmãos? Há sim um esforço da nossa parte, porque nós temos que dar o nosso melhor, o nosso melhor. E há um certo sacrifício, né? Há um certo sacrifício, mas quando a gente dá esse primeiro passo, o Senhor vem com um monte de passos na nossa direção e faz aquele esforço, aquele sacrifício, aquilo que pode ser difícil, faz aquilo se tornar leve, agradável, e nós passamos a desfrutar da nossa jornada, da nossa caminhada com o Senhor. E como que eu concluo esse tempo com a gente? Eu não quero gastar muito mais tempo hoje, não. Hoje é a nossa introdução ao assunto, jornada de fé, e eu focalizei a porta, entrar por esta porta para poder ter a jornada de fé, porque se não entrar pela porta, não tem nem como fazer a caminhada, né, gente? Então, é impossível entrar no reino de Deus a não ser pela porta. Quem é a porta? É Jesus. Como nós entramos? Nos dobrando a Ele, nos rendendo a Ele, nos humilhando na presença dEle e fazendo um compromisso público também, né? Fazendo um compromisso público sempre que possível, de que outras pessoas ao nosso redor saibam que nós agora nos comprometemos com uma vida cristã, com uma jornada. Eu gosto não, mas eu gosto. Hoje eu estava vendo, que eu vou falar agora, que, assim, eu já sabia de boca a boca dos missionários que trabalham no Oriente Médio, mas hoje eu vi uma reportagem na TV falando sobre, assim, ninguém entende o que está acontecendo no Irã. 2 milhões de pessoas já abandonaram o islamismo e estão se tornando cristãs. Gente, isso é assim, uau! Agora, o que é que eu
qual é quando eles, pessoas que vivem em lugares onde a fé é perseguida, quando eles recebem Jesus, eles fazem, eh, eles têm que estar prontos a testificar não é, eles não são tolos, eles não vão sair pregando na rua ou algo desse tipo, lógico que não. Mas eles sabem que eles podem ser perseguidos e mortos. Então, há um compromisso com Deus, mas há um compromisso público também, no sentido de que a família vai perceber, eles vão deixar claro que eles agora seguem a Jesus, sabendo que eles podem perder a própria vida, né. Muitas vezes aqui no lado ocidental, no nosso lado, né, de cá do mundo, a gente, como eu falei no início, barateia a salvação e acha que, qualquer coisa, né, a gente não entende o valor dessa salvação, porque Jesus salva a gente de nós mesmos, né. E a gente não entende a grandeza disso. É uma pena, é uma pena. Eu fico pensando, às vezes, que, sei lá, será que a gente vai passar por perseguição ainda, antes do fim? Entendeu? Para depurar isso, para a gente entender o valor, nos aperfeiçoar, nos santificar através da perseguição. Não sei, não é que eu queira, mas às vezes eu acho que ainda vai ter um bocadinho, sabe? Um bocadinho para aperfeiçoar a igreja do lado de cá do mundo, porque a igreja do lado de lá está sendo aperfeiçoada, debaixo do fogo, passando pelo fogo, né? Sendo queimada para poder ficar só o ouro depurado, né? Tudo que é sujeira vai sendo queimado. Então, há esse compromisso. Quando eles batizam, meus irmãos, batismo não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, é um longo processo até chegar no batismo. Mas quando a pessoa chega no batismo, ela entende que é morte. E essa morte pode custar a vida física dela. É morte para este mundo, é morte para ela mesma. Mas ela entende também que abraçou o que há de melhor, que ela tem a melhor parte. E é assim para nós também. Quando passamos pela porta, nós abraçamos a melhor parte, e esta não nos será tirada. É isso, meus irmãos. Deus abençoe.